Na década de 1980, uma vidente cega conhecida como Baba Vanga ganhou o título de Nostradamus dos Balcãs devido ao seu impressionante histórico de previsões precisas. Suas profecias atraíram atenção não apenas por sua precisão, mas também por seu escopo, prevendo profundas mudanças globais. Entre as mais assustadoras de suas previsões para 2025 está a previsão de um grande terremoto capaz de alterar o curso de um rio, trazendo consigo perdas significativas de vidas e destruição devastadora. Além disso, Baba Vanga previu outro evento catastrófico, um poderoso tsunami que atingiria um continente inteiro, amplificando ainda mais seus avisos sobre a fúria da natureza no ano seguinte. Seu nome continua a inspirar medo e fascínio no mundo todo, em grande parte devido à precisão perturbadora de muitas de suas profecias. Baba Vanga, que faleceu em 1996, deixou um legado de previsões que mais tarde se tornariam realidade, desde o trágico acidente de carro que tirou a vida da princesa Diana até o tsunami do Oceano Índico em 2004, e até mesmo as imagens assustadoras dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Com o passar dos anos, suas profecias permaneceram um assunto de intenso debate, suas interpretações frequentemente variando, mas seu impacto inegável. Para 2025, Baba Vanga previu uma série de eventos cataclísmicos que marcariam o início de um ano tumultuado. Essas previsões já começaram a se materializar, com o surgimento do vírus HMPV na China no início de janeiro, seguido por um incêndio florestal catastrófico em Los Angeles, Califórnia. O vírus HMPV, que rapidamente se espalhou pelas fronteiras, colocou os sistemas de saúde globais em alerta máximo, servindo como um lembrete severo das consequências devastadoras das pandemias, muito parecido com a crise da Covid-19 apenas alguns anos antes. Governos e especialistas médicos se esforçaram para conter o vírus, mas sua rápida transmissão deixou muitos se sentindo vulneráveis e incertos sobre o futuro. Em Los Angeles, a situação ficou ainda pior quando um incêndio florestal devastou a cidade, consumindo vastas áreas de floresta e se espalhando rapidamente para bairros residenciais. A força destrutiva do fogo ceifou mais de 10 vidas e causou a destruição de mais de 12 mil prédios. Os bombeiros trabalharam incansavelmente, mobilizando helicópteros com jatos de água para combater o incêndio, mas os danos já eram devastadores. Embora Baba Vanga nunca tenha mencionado especificamente um incêndio florestal em Los Angeles, muitos acreditam que esse evento pode ser a catástrofe que ela previu para 2025, reforçando a ideia de que a ira da natureza ocuparia o centro do palco no ano seguinte. Baba Vanga também fez previsões sobre o cenário político, prevendo que o próximo presidente dos Estados Unidos seria negro, e sua ascensão ao cargo coincidiria com uma crise econômica de proporções sem precedentes. Embora as expectativas fossem altas, Vanga previu que, em vez de resolver os problemas da nação, a administração do novo líder enfrentaria desafios intransponíveis, aprofundando as divisões entre o Norte e o Sul. Isso, ela acreditava, acabaria levando a mais turbulência social e política. Além disso, Vanga falou de uma figura do Messias, alguém que traria paz, embora ela não tenha fornecido detalhes explícitos sobre a identidade dessa pessoa. Acredita-se também que a eleição de Trump e suas implicações globais tenham sido parte de sua profecia, sinalizando as mudanças políticas significativas que estavam para acontecer. Ao longo de sua vida, Baba Vanga fez centenas de previsões, com espantosos 85% delas se tornando realidade. Suas profecias se estenderam além da política, abrangendo desastres naturais, como as temperaturas extremas esperadas na Índia, onde ela previu que as temperaturas subiriam para 50 graus Celsius, e enxames de gafanhotos destruiriam as plantações, levando à fome generalizada. Vanga também falou sobre inundações na Austrália e na Ásia, prevendo mais terremotos e tsunamis devastadores. Essas calamidades, ela alertou, seriam um tema constante nos próximos anos, enfatizando a vulnerabilidade da humanidade às forças da natureza. Uma previsão particularmente alarmante que ela fez em 2024 focou no uso de armas biológicas, uma perspectiva perturbadora dadas as atuais tensões globais. Esta profecia ressoa com os ensinamentos bíblicos sobre o fim dos tempos, onde guerras, fomes e desastres naturais são vistos como sinais da conclusão iminente da história humana.
As mensagens da Bíblia, lembrando os crentes a não se alarmarem com tais eventos, mas a permanecerem firmes na fé, ecoam os sentimentos que Baba Vanga compartilhou, instando as pessoas a entender que essas provações são meramente o começo das dores de parto. As previsões de Vanga também incluíam visões mais esotéricas, como uma possível alteração na órbita da Terra. Essa noção, embora não totalmente impossível, carrega implicações significativas. A órbita da Terra ao redor do Sol é influenciada pela atração gravitacional de outros planetas, e mesmo pequenas mudanças podem ter efeitos profundos em nosso clima. Se a profecia de Vanga for verdadeira, a Terra pode enfrentar níveis extremos de radiação e temperaturas crescentes, exacerbando ainda mais a crise ambiental global. Outro aspecto fascinante das previsões de Baba Vanga dizia respeito ao futuro da exploração espacial. Ela previu que a humanidade se aventuraria em Vênus em busca de novas fontes de energia e que a escassez de alimentos que assola a Terra logo seria aliviada. Além disso, ela previu que os humanos lançariam missões para Mercúrio, sinalizando um esforço contínuo para explorar o espaço como uma solução potencial para os crescentes problemas da Terra. Em face do agravamento das mudanças climáticas e da instabilidade política, muitos já veem a exploração espacial como a última esperança da humanidade, tornando a profecia de Vanga mais relevante do que nunca. Talvez um dos aspectos mais cativantes das profecias de Baba Vanga seja seu aviso de uma explosão estelar, um evento que poderia alterar a vida na Terra de maneiras imprevistas. Embora tais ocorrências sejam raras, o universo abriga várias estrelas que se aproximam do fim de suas vidas, com o potencial de liberar imensas quantidades de radiação que podem perturbar tanto nosso clima quanto nossa infraestrutura tecnológica. A explosão de uma estrela também pode afetar sistemas de satélite, redes de energia e até mesmo nossa saúde, pois a radiação resultante pode ter efeitos de longo alcance na vida na Terra. Essa previsão, embora especulativa, está enraizada em princípios científicos e continua sendo uma possibilidade que merece atenção. Finalmente, a previsão de Baba Vanga sobre encontros extraterrestres levanta a possibilidade intrigante de uma visitação alienígena. Embora avistamentos alienígenas e histórias de abdução tenham sido relatados ao longo da história, nenhuma evidência concreta surgiu ainda para provar a existência de seres extraterrestres. Ainda assim, seus avisos sobre estranhos visitando nosso planeta continuam a despertar curiosidade, nos lembrando que o universo continua cheio de mistérios ainda a serem descobertos. As previsões de Baba Vanga continuam a moldar a maneira como vemos o futuro. Embora muitos permaneçam céticos em relação às suas profecias, a precisão de suas previsões passadas não pode ser negada, e à medida que enfrentamos tempos cada vez mais incertos, suas palavras ressoam com urgência cada vez maior. Quer você a veja como uma mística ou uma profetisa, o legado de Baba Vanga serve como um lembrete constante da imprevisibilidade do futuro e da necessidade de estar preparado para o que quer que esteja por vir. A possibilidade de um ataque alienígena permanece incerta, mas o conceito de fazer contato com vida extraterrestre desperta uma infinidade de questões sobre nosso lugar no vasto universo e a existência potencial de outros seres inteligentes. Tal evento poderia afetar profundamente a sociedade e a cultura humanas, potencialmente levando a descobertas científicas revolucionárias e até mesmo remodelando crenças filosóficas ou religiosas. Embora atualmente não tenhamos provas científicas de vida extraterrestre, a busca por tal vida continua sendo uma área vibrante de investigação científica. Cientistas já identificaram milhares de exoplanetas, planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. Alguns desses planetas existem dentro das zonas habitáveis de suas respectivas estrelas, o que levanta a possibilidade de que eles possam suportar a vida como a conhecemos. Além disso, organizações como a CERT for Extraterrestrial Intelligence, SETI, estão ativamente engajadas em esforços para detectar sinais de vida inteligente além da Terra. Essas descobertas oferecem esperança de que um dia possamos descobrir os segredos da vida em outros lugares do cosmos. Mas enquanto exploramos o universo, também estamos à beira de resolver um dos maiores mistérios médicos, o câncer. Avanços incríveis na ciência médica devem em breve fornecer uma cura para essa doença devastadora. Alguns até preveem que este ano marcará um avanço nos tratamentos não apenas para o câncer, mas também para o Alzheimer, distúrbios antes considerados inatingíveis.
Por mais impossível que pareça, o progresso implacável da tecnologia médica está transformando o que antes parecia fantasia em uma realidade tangível. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin anunciou recentemente que cientistas russos estão prestes a desenvolver uma vacina contra o câncer, um passo monumental na luta contra essa doença. Em um fórum em Moscou dedicado a tecnologias futuras, ele explicou que houve um progresso significativo na criação de vacinas contra o câncer e medicamentos imunomoduladores de última geração. Embora Putin não tenha especificado quais tipos de câncer a vacina atingiria, a notícia gerou otimismo em todo o mundo. Além disso, houve avanços notáveis no desenvolvimento de uma vacina contra o câncer de pulmão. O governo do Reino Unido investiu em pesquisa laboratorial e fabricação inicial de uma vacina contra o câncer de pulmão baseada em DNA, com 3.000 doses em produção. Essas iniciativas, combinadas com pesquisas em andamento, oferecem esperança para um futuro em que o câncer pode não ser mais um desafio intransponível. Enquanto isso, o mundo continua a enfrentar ameaças à saúde. Além do câncer, as aves, por exemplo, têm sido vítimas de vírus perigosos, como a gripe aviária, alguns dos quais têm o potencial de saltar para os humanos. Existe a possibilidade de que um novo vírus mais virulento possa surgir, com consequências significativas para as populações de aves e os ecossistemas que dependem delas. Baba Vanga, o famoso clarividente, previu o surgimento de um vírus perigoso que afetaria as aves, potencialmente levando a graves perturbações ecológicas e econômicas. Tal vírus poderia afetar o suprimento de alimentos e prejudicar outros animais que dependem das aves para polinização ou alimentação. Além disso, permanece a ameaça iminente de doenças zoonóticas, que podem se espalhar dos animais para os humanos, causando doenças generalizadas e pânico. A memória global da Covid-19 ainda está fresca, e alguns temem que outra pandemia possa estar no horizonte. Baba Vanga também previu um surto futuro desencadeado por um vírus liberado do gelo, descongelado devido às mudanças climáticas na Sibéria. Pesquisadores descobriram recentemente vírus antigos presos em amostras de gelo retiradas do Planalto tibetano na China. Esses vírus, alguns dos quais nunca foram vistos antes, foram preservados no gelo por mais de 14.000 anos, esperando para serem liberados pelo aumento das temperaturas globais. Essa descoberta reforça a possibilidade de que novos vírus, há muito congelados no tempo, possam ressurgir à medida que o clima esquenta. De acordo com as previsões de Baba Vanga, a humanidade deve se adaptar rapidamente a novas realidades. Um desafio urgente será a escassez de água, que terá um impacto profundo na geopolítica e pode levar a conflitos sobre o acesso a esse recurso essencial. Enquanto isso, o espectro da vida extraterrestre continua sendo uma possibilidade sempre presente, com previsões sugerindo que alienígenas podem um dia enviar um asteroide à Terra para examinar o potencial do nosso planeta para sustentar a vida, embora com intenção hostil. Olhando para o futuro, uma revolução tecnológica está se aproximando rapidamente. Até 2025, entraremos em uma era dominada pela economia de trilhões de sensores, onde mais de 100 bilhões de dispositivos interconectados compartilharão dados e trabalharão em harmonia. Imagine seu smartphone, aparelhos inteligentes e até mesmo o sistema de aquecimento da sua casa se comunicando perfeitamente entre si, aprendendo com seus hábitos e otimizando suas funções de acordo. Dispositivos equipados com sensores coletarão informações sobre tudo, desde suas rotinas diárias até as condições ambientais, criando um ecossistema de dados que impulsiona a inovação em todos os setores. A inteligência artificial e a conectividade 5G impulsionarão esse mundo interconectado para frente, facilitando a análise de dados em tempo real e alimentando um crescimento tecnológico sem precedentes. Essa economia de trilhões de sensores remodelará fundamentalmente como vivemos e fazemos negócios. As empresas que estiverem preparadas para essa mudança prosperarão, utilizando grandes quantidades de dados para obter uma vantagem competitiva. A análise em tempo real, alimentada por infraestruturas de baixa latência e ferramentas avançadas de visualização de dados, permitirá que as empresas tomem decisões mais inteligentes e rápidas. A capacidade de analisar dados na borda, onde sensores e gatevais residem, será crucial para as empresas que esperam liderar nesta nova era. As previsões de Baba Vanga também sugerem avanços na ciência médica e tecnologia que estenderão drasticamente a expectativa de vida humana.
Graças aos avanços no transplante de órgãos e outras tecnologias médicas, espera-se que as pessoas vivam bem além dos 100 anos. Além disso, a luz solar artificial pode iluminar partes da Terra que estão atualmente na escuridão, inaugurando uma nova era de uso de energia e sustentabilidade ambiental. Outro avanço antecipado está no campo da computação quântica, onde os avanços devem revolucionar setores como finanças, saúde e segurança cibernética, transformando indústrias com suas capacidades extraordinárias. O ritmo do avanço tecnológico está acelerando e está remodelando a civilização de maneiras que antes eram inimagináveis. Da internet das coisas aos aprimoramentos biônicos, estamos prestes a criar um novo tipo de humano, um híbrido de biologia e tecnologia. A rede interconectada de dispositivos que compõem nosso mundo inteligente está se expandindo rapidamente, transformando conceitos antes futuristas em realidades cotidianas. Para alguns, isso pode evocar memórias de profecias bíblicas. As palavras do profeta Daniel, escritas há mais de 2500 anos, agora parecem assustadoramente prescientes. Em Daniel 12:04, é dito que no tempo do fim muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento aumentará. Este é um fenômeno que estamos testemunhando hoje, onde as viagens e a comunicação se tornaram mais rápidas do que nunca, e o conhecimento está crescendo a uma taxa exponencial. No passado, o conhecimento humano dobrava apenas uma vez a cada século, mas em meados do século XX, ele estava dobrando a cada 25 anos. No ano 2000, essa taxa aumentou para cada ano, e agora, na era digital, o conhecimento está quase dobrando a cada dia. Ao olharmos para o ritmo rápido das mudanças, fica claro que estamos vivendo em uma época em que as profecias podem muito bem estar se concretizando. Neste mundo em rápida evolução, devemos permanecer vigilantes e adaptáveis às mudanças que estão por vir, pois elas prometem remodelar tudo, desde a saúde até a política, e até mesmo nossa compreensão do próprio universo. Em Mateus 24, os discípulos de Jesus perguntaram sobre os sinais que indicariam seu retorno. O que começou com a invenção da prensa de impressão de tipos móveis em 1439 evoluiu para as poderosas ferramentas da internet e smartphones, oferecendo acesso imediato a vastas quantidades de informações na ponta dos nossos dedos. As palavras de Cristo em Mateus 24:14 ressoam com maior clareza nesta era moderna. Com a internet agora nos bolsos de quase todos, há uma oportunidade sem precedentes para o verdadeiro Evangelho, a mensagem do reino vindouro de Deus, ser compartilhado entre todas as nações como nunca antes. Em Apocalipse 13, 15 e 17, a profecia revela a ascensão de uma superpotência global, frequentemente chamada de a Besta, que dominará o mundo a partir da Europa nos últimos dias. A palavra de Deus indica que esse poder exercerá um controle extraordinário sobre seus cidadãos, semelhante ao Império Romano em seu vasto alcance, mas ainda maior e mais moderno, com a religião desempenhando um papel fundamental. A Escritura adverte que o líder religioso dentro dessa superpotência elevará a autoridade civil e punirá aqueles que se recusarem a adorar a besta. Notavelmente, qualquer um que rejeite esse sistema satânico será proibido de comprar ou vender, essencialmente cortando-os economicamente. Isso traz à mente a ascensão de uma sociedade sem dinheiro, onde quase todas as transações já são digitais. Não é difícil imaginar um futuro onde aqueles que se recusam a se conformar com o poder da besta são negados a capacidade de se envolver no comércio. Embora a tecnologia em si possa não ser a marca da besta, ela certamente desempenhará um papel crítico em aplicá-la. O cenário agora está pronto para que o verdadeiro Evangelho de Deus alcance milhões, e esta profecia se desenrola no contexto da iminente segunda vinda de Cristo. Baba Vanga, um renomado vidente, previu que as tecnologias de comunicação continuariam a avançar, tornando mais fácil do que nunca para as pessoas se conectarem em grandes distâncias. Espera-se que tais inovações aumentem a velocidade, a confiabilidade e a eficiência das conexões de internet, criando novas formas de interação e reduzindo ainda mais nosso mundo a uma aldeia global. Os avanços tecnológicos previstos para 2024 estão prestes a impactar profundamente nossas vidas diárias, especialmente em áreas como saúde e comunicação. Essas inovações provavelmente trarão melhorias em eficiência, conveniência e qualidade de vida geral, mas também vêm com desafios e riscos que devem ser cuidadosamente navegados.
Baba Vanga também alertou sobre um aumento nos ataques cibernéticos em 2024. Essas ameaças não serão mais obra de meros hackers, mas de agentes sofisticados visando infraestrutura crítica, como redes de energia e instalações de tratamento de água. As consequências de tais ataques podem levar a interrupções generalizadas, causa e representar um grave risco à segurança nacional. À medida que nossa dependência da tecnologia cresce, também cresce nossa vulnerabilidade a essas ameaças cibernéticas cada vez mais avançadas. Além dos avanços na tecnologia, as previsões de Baba Vanga para 2025 abrangem mudanças geopolíticas significativas. Ela previu uma mudança dramática na dinâmica do poder global, onde potências emergentes ganhariam destaque enquanto nações anteriormente dominantes poderiam experimentar um declínio na influência. Espera-se que essas mudanças remodelem as relações internacionais, impactando o comércio global, as políticas econômicas e os esforços diplomáticos. Os países devem permanecer ágeis, navegando cuidadosamente nessas marés mutáveis para manter a estabilidade e promover a cooperação. Algumas nações podem forjar novas alianças, enquanto outras podem ser dilaceradas por conflitos internos e turbulências políticas. Essas mudanças geopolíticas também podem elevar o risco de conflito, tornando crucial para as nações priorizarem a diplomacia e a resolução de conflitos para evitar a escalada e promover a paz. Além disso, Baba Vanga previu mudanças na liderança à medida que novas figuras surgem com diferentes visões e políticas que podem alterar o curso das nações e do mundo. Esses líderes desempenharão papéis essenciais no enfrentamento de desafios globais, como mudanças climáticas, disparidade econômica e justiça social. O ano de 2024 pode exigir adaptabilidade e resiliência das nações enquanto trabalham para navegar nessas águas turbulentas e criar um futuro mais estável e próspero. A ideia de humanos ciborgues, impulsionada por avanços em próteses e partes artificiais do corpo, está ganhando terreno. Enquanto alguns indivíduos já substituem partes do corpo perdidas ou danificadas por equivalentes artificiais, a perspectiva de humanos se tornarem inteiramente ciborgues levanta profundas questões éticas e filosóficas. O que significa ser humano em uma era em que a linha entre humano e máquina se torna cada vez mais tênue? Isso poderia levar a maiores divisões sociais entre aqueles que podem pagar por essas melhorias e aqueles que não podem? A integração de máquinas com o corpo humano pode redefinir o que significa ser humano, trazendo consigo possibilidades emocionantes e riscos significativos. Também devemos considerar as implicações sociais de tais mudanças, incluindo potenciais mudanças no mercado de trabalho à medida que a tecnologia substitui papéis tradicionais e o impacto cultural da redefinição da própria humanidade. O mundo está à beira de um período de grande escuridão e caos. Já estamos testemunhando uma turbulência generalizada na forma de guerra, conflito, fome e desastres naturais. À medida que a influência do mal se intensifica, prevê-se que até 2025, a situação pode se tornar ainda mais aterrorizante. A escuridão pode em breve engolir toda a vida, cumprindo as profecias feitas pelo Padre Pio em 26 de janeiro de 1950, que previram um grande castigo vindo como resultado dos graves pecados da humanidade. Sua orientação foi se preparar cobrindo janelas, acendendo velas abençoadas e rezando fervorosamente, pois um tempo de grande provação espiritual se aproxima. Existem vários sinais que indicam a chegada desses dias sombrios, se desdobrando em uma ordem provável de ocorrência. O primeiro é o crescente desrespeito às leis da Igreja, com adoração falsa, irreverência e imodéstia se tornando prevalentes. A frequência à Igreja diminuirá, as igrejas fecharão e algumas podem até ser vendidas. O segundo sinal é a erosão da caridade, com crueldade generalizada, indiferença e rebelião contra os ensinamentos de Deus. As pessoas ficarão ainda mais divididas e se recusarão a se arrepender. Em terceiro lugar, o colapso da vida familiar se aprofundará, com o aumento da imoralidade, do adultério e da corrupção da juventude nas escolas. A sociedade se concentrará mais em prazeres passageiros e abandonará o estilo de vida casto prescrito por Deus. O quarto sinal se manifestará em agitação civil, onde o desprezo pela autoridade leva ao colapso de governos, confusão na liderança e um aumento na corrupção. À medida que essa desunião se espalha, ela criará terreno fértil para figuras malévolas ascenderem ao poder.
É neste momento que o Anticristo revelará seu domínio, lançando a humanidade em uma profunda escuridão espiritual. O quinto sinal inclui desastres naturais devastadores, inundações, secas, quebras de safra, terremotos e novas epidemias. À medida que a Terra responde à ira de Deus, esses eventos sinalizarão que seu dia está se aproximando rapidamente. Embora Satanás pareça triunfar momentaneamente, após um período de escuridão e turbulência, a paz retornará. O sol brilhará mais uma vez, e os anjos descerão para espalhar o espírito de paz pela terra. Os 3 dias de escuridão, previstos tanto pelo Padre Pio quanto pela beata Ana Maria Taigi, são uma profecia assustadora. Durante esse tempo, uma escuridão avassaladora cobrirá a terra, e a pestilência atormentará aqueles que se opõem à fé. Nenhuma iluminação feita pelo homem será suficiente, exceto velas abençoadas. Qualquer um que sair durante esses 3 dias perecerá, e os fiéis devem permanecer em oração, implorando pela misericórdia de Deus. Os inimigos da igreja perecerão, deixando apenas alguns que podem se converter no rescaldo. À medida que a ciência avança, Baba Vanga previu um futuro em que avanços tecnológicos, como transplantes de órgãos, permitirão que os humanos vivam mais de 100 anos. Ela também prevê um tempo em que a luz solar artificial iluminará partes da Terra, e a computação quântica revolucionará setores como finanças, saúde e segurança cibernética. Esse rápido progresso tecnológico está remodelando a civilização de maneiras que estamos apenas começando a compreender. Embora a tecnologia traga possibilidades empolgantes, ela também levanta questões importantes sobre o futuro da humanidade e seu papel na formação do nosso mundo. Refletindo sobre essas profecias e desenvolvimentos tecnológicos, fica claro que estamos em um momento crucial da história. A ascensão da internet, a disseminação da tecnologia e a rápida evolução do conhecimento apontam para um momento em que profecias antes consideradas distantes e pouco claras estão se tornando cada vez mais relevantes. Da proliferação de dispositivos inteligentes à rápida expansão das redes digitais, estamos vivendo em uma era em que as possibilidades e os desafios são vastos. Essas mudanças podem estar ligadas a antigas profecias bíblicas, sugerindo que o tempo de cumprimento está mais próximo do que nunca. À medida que avançamos, é essencial permanecer vigilante, entendendo o profundo impacto dessas transformações em nossas vidas espirituais e no mundo ao nosso redor.